Pedro Paulo, o rei dos realities, hoje com uma entrevista super bacana. Olha aqui do meu lado, Bianca Soares, a boneca da casa, agora a boneca do Busão dos Famosos. Tá aqui em São Paulo, veio de Curitiba. A gente fez uma entrevista bacana ontem, essa semana, né, no programa do Caju e Castanha, na Quase Rádio não Capital. chego, né? Quase não chega. Quase fiquei no meio da estrada. Teve alguns problemas, mas chegou, deu tudo certo no final. E agora tá aqui para contar um pouco da história dela. Vou falar para você, curiosidade do público. Muitas cantadas de homem em cima de você, o pessoal canta muito. Olha, tem bastante, né? Porque como eu sou uma sex symbol e assim, eu sou a mais desejada do Brasil, então acontece de ter isso. Daí me falam, Bianca, mas como assim a mais desejada do Brasil? Em todas as capas de filmes, em todas as revistas colocaram esse slogan da Bianca ser a boneca mais desejada do Brasil. Uma pela essa questão do recorde de vendas que eu consigo, assim, eu tenho a sorte, sabe, de colocar a mão e começar a explodir a coisa. Mas é modéstia sua porque você é muito bonita. E isso também ajuda, né? Colabora. Muito obrigada, você é um anjo, meu querido. Mas independente disso, eu acho que as pessoas acabaram colocando credibilidade no meu trabalho, sabe? Se eu for lá colocar um palitinho de sorvete, aquele palitinho de sorvete dá certo. O filme, ninguém apostava em transexuais porque não existia no mercado. Existia a Rita Cadillac, que era a mulher, existia o Aquela das famosas, ela foi a prepulsora para fazer o filme, né? O Alexandre Frota foi o grande principal das pessoas ganharem dinheiro, os atores, né, com o nome, gravarem e ganharem bastante dinheiro. Vocês namoraram durante muito tempo, né? Abafo o caso, eu acho que a gente pode se falar que a gente teve uma grande amizade. Né? Amizade. Uma amizade bonita, gostosa. Amizade colorida, né? Uma amizade linda. E o Frota ele é um anjo de pessoa, inclusive eu tô meio que triste com ele, né? Porque agora eu tô vendo ele meio que Hitler, assim, meio que uma pessoa meio que visionária pro futuro, mas... Ele tá engajado na causa política. E aí ele poderia estar na política, mas olha o partido que o homem foi escolher. Ô, Frota, você é tão inteligente, homem. É porque eu acho que, na verdade, os políticos, em geral, eles vestem um personagem, né? Uhum. O artista, tudo bem, ele tem que ser o personagem, mas ele não está condicionado a mudanças drásticas na vida de ninguém. As pessoas Será acompanham que o Marco Feliciano vai apoiar ele? Acho que sim, acho que o Marco Feliciano, na verdade, era um religioso que se dizia que jamais entraria no meio político. Eu acho que você vai entender, olha gente, vocês que estão aí em casa vão entender o que eu falei agora e você vai entender depois que você escutar a entrevista dele falando do Marco Feliciano aqui no canal do YouTube. Não, eu escutei, mas ali foi uma brincadeira. Será que com o Bolsonaro também é a mesma coisa? Não, ali foi uma brincadeira infeliz da parte dele, que ele até se retratou, Coitado. que ele disse que era namorado do Feliciano. Não tem nada a ver, ele se explicou, ele fez o pastor Marco Feliciano é uma pessoa íntegra, eu conheço, porque eu já assisti várias pregações dele no Evangelho. O problema do pastor Marco Feliciano, na minha opinião particular, que também, veja bem pessoal, é a minha opinião particular, o problema do Marco Feliciano é que ele se empolgou com a fama e ele quis entrar na política e de repente quer ser artista. Ele não sabe o que ele quer ser. Ou ele quer ser pastor, ou ele quer ser político, ou ele quer ser artista. Então, ou seja, ele está tirando para qualquer lado. Sim, e eu acho que por conta disso, deu um efeito colateral muito grande. Mas você sabe como é difícil ser artista no Brasil, tá vendo aí? É muito difícil ser artista no Brasil porque as pessoas não reconhecem. O povo brasileiro, infelizmente, é um povo culturalmente sem memória dos grandes artistas. Ou a gente tem que morrer. Ai, gente, não mata eu não, viu? Deixa eu morrer velhinha, bem bonitinha, contando a história. E quando eu comecei, eu tinha muito preconceito. Eu via preconceito, assim, pelos diretores. Não pela questão de não gostar da pessoa ou ter preconceito, assim, de não... Sabe? Porque tem pessoas que têm preconceito de cor ou gênero, mas a maioria dos diretores não sabiam lidar com a situação, sabe? Hoje em dia, a gente vê que com as redes sociais e com essa coisa do Facebook, ter essa humanidade das pessoas mostrando que um cachorro se apanhar vai sentir dor, se uma pessoa que está no meio da rua, seja negro, afro-brasileiro, desculpa, afro-brasileiro. Não, mas pode falar negro mesmo, negão, negro. É que hoje em dia, politicamente correto, você não pode falar quase nada. Não pode, porque senão, nossa, você leva um processo. Então, mas um negro, um branco,
com japonês, todos nós sofremos preconceito. Daí vai de você ficar canalizado com aquilo e ficar com medo da sociedade, ou vai de você enfrentar o preconceito e falar bola pra frente. É porque a sociedade é muito antiquada frente, ainda, vamos vencer, né? Porque bem ou mal, imagine se você pensasse dessa maneira e não quisesse fazer mais nada e ficasse lá, né? Então, ter força pra gente poder tá lutando por objetivos e sermos melhores para nós mesmos, não para os outros, porque independente dos outros, a companhia é uma coisa que a gente deve se escolher, mas você deve se amar antes, para você não precisar depender de uma pessoa e às vezes ser um monte de manipulado pelas pessoas, né? Porque a pior coisa do mundo é ser manipulado, né? Manipulado, você vive uma falsa vida e você não é feliz, né? Você vive aquela coisa que é momentânea, que a pessoa te manipulou para uma situação e você tem uma certa felicidade espontânea que é de momento, mas a real felicidade você não vive, quer fazer o que você gosta, quer ter opinião própria. É que nem você que já venceu vários preconceitos e hoje está aqui para falar para as pessoas que devem lutar pelos seus objetivos, ou não? Sim, com certeza. E se você pegar e ficar, se você se acovardar diante dos seus problemas, o que vai acontecer? Eu me acovardei, eu fui embora para a Europa, eu tinha medo, porque igual, quando eu vi uma transexual chegar, eu estava fazendo um evento, chegar e cuspir em mim, eu me senti tão envergonhada da minha classe, que eu tava lá gritando, sabe? Eu já tinha sofrido outros atentados, mas esse atentado foi o que me chocou no meu coração, sabe? Sempre tem alguma coisa que é o pontapé inicial para desencadear alguma coisa no nosso cérebro. Eu sei disso porque a gente conversa com muitas pessoas ao longo da vida e a gente sabe que a psique, a cabeça, a mente humana, ela é muito louca, é complexa demais. Então, de repente, nessa situação, aonde desencadeou você aquela síndrome do pânico de você querer ir embora. E eu comecei a ficar com medo até de multidão, porque daí tava assim, me chamavam de programas de televisão ou qualquer coisa, eu ficava imaginando que uma militante, não militante, eu não falo militante, que militante é as pessoas que ajudam, né? Eu falo que uma transexual acabou fazendo isso por aquela questão de almejar o meu lugar, sabe? Aquela que você viu, né? Você anunciou que eu tava no... você viu que, nossa, explodiu pra tudo quanto é canto. Você não presta, mas todo mundo quer estar onde você tá. Mais ou menos. Tipo assim, né? Você não serve pra pessoa. Eu sou a pior pessoa do mundo. Mas a pessoa quer estar lá no seu lugar. Que a pessoa é melhor do que eu, então... E aquilo, fez aquilo, acabou me criando um trauma dentro de mim. Sabe aquele trauma de você, que medo, sabe, de ficar perante as pessoas. E as pessoas heterossexuais e as pessoas normais, ou lésbicas, gays, nunca me fizeram isso, bem ao contrário. Eu sempre falava assim, não me chamem de transexual, boneca, travesti, não sei como as pessoas querem, assim, colocar a rotular, rótulo. Colocarem o nome em mim, porém, não me chamem desse nome, me chamem de gay, porque os gays, um tem amor pelo outro, independente, eu sei que tem a língua afiada deles, mas a gente vê, assim, eu tava comparando as famílias e até conversando, eu acho que isso não vem muito ao caso, mas eu acho legal você falar. Não, pode falar o que você quiser. A gente vê família gay, família de lésbica, família hétero, ter todas as oportunidades, só que a gente vê que um casal trans, assim, pelo menos eu vi muito poucos, não constituírem família. Quer ter um filho, quer ter, sabe, objetivos. E isso é muito triste, porque bem ou mal é como se acabasse a geração das trans e não colocassem a família perante elas, não é familiarizar elas. E a gente precisa ter esse negócio da família. E elas acabam ficando muito ruins, excluídas. Tem muitas que são muito amargas. Igual tem muitas que são maravilhosas. Um beijo enorme para todas as transexuais do Brasil. Eu estou aqui por vocês. Eu sofri por vocês. Quando eu tava num canal de televisão, assim, super preconceituoso, porque independente do Silvio Santos ser aquela figura de apresentador maravilhoso, carismática, que com todo mundo, todo mundo conversa, de tão pai maravilhoso, olha aqui, eu sou esse caso dos artistas, ele me boicota em tudo quanto é canto lá do SBT, então é uma coisa que a gente não tem como entender, o porquê que o Silvio Santos faz isso. Eu nunca fiz nenhuma maldade pra ele, eu nunca fiz pra Silvia Bravanel, nunca pra Patrícia, nem pra ninguém. Isso é legal, porque às vezes a gente fantasia as pessoas sempre perfeitas e maravilhosas e não é bem assim. Não. O ser humano tem um monte de falhas, tem suas qualidades, sim, tem falhas. O interessante de você estar falando para o público da internet e de milhares de pessoas que vão assistir isso daí ao longo do tempo, que demore, mas quem assistir
sabe que você está falando do fundo da sua alma e do seu coração, experiências que você passou. Claro, claro, porque independente, ele é uma pessoa, uma figura maravilhosa, linda, maravilhosa, só que ele tem muito medo ainda das mulheres do baú, sabe? Aquela questão. E também se eu fosse uma menina de 5 metros de altura, que fosse muito caricata, aí eu acho que ele teria colocado mais, porque ele quer essa figura do bobo da corte, ele não quer mostrar figuras legais. Sabe exemplos de vida? Sabe aquele que as outras vão se inspirar e vão olhar e falar, nossa, eu quero ser como a Bianca. Não, eles querem colocar uma Bianca lá, Amy Winehouse, lá toda drogada, lá, sabe? Mas assim pra todo mundo tá apontando. Eles querem um sensacionalismo. O sensacionalismo. Você sabe que a TV, ela, de uns anos pra cá, ela foi virando um monstro tão grande que é chamado isso de circo dos horrores. O que é o circo dos horrores? É onde eles pegam aquelas coisas super sensacionalistas, aquelas coisas, aquele cara que está passando fome, que não sei o quê, que está acidentado, aquela que é briguenta, que quebra o pau, e coloca na vitrine. Por que isso? Para dar audiência, para gerar que o telespectador assista, porque o povo gosta. O brasileiro, a grande maioria, não estou dizendo todos, que eu também não vou generalizar, gosta de um bom escândalo, de uma boa fofoca. E isso daí é o caminho fácil, é como a nudez. Você mostrou peito, sobe o ibope. Você sabe disso. Você trabalha com a beleza, você trabalha com o seu corpo, você sabe disso. Então, isso daí, um pouco que deixou as pessoas um pouco vitimizadas, porque você que quer uma artista completa, que fala bem, que estudou, que se preparou para estar na sua posição, às vezes não é prestigiada por uma pessoa que não tem a qualidade que você tem, mas que se sujeita a fazer aquele sensacionalismo barato, não é verdade? Que antes eu era bobinha e não sabia, porque como eu fui a pioneira e a primeira a estar na televisão, você sabia que fui eu que criei as polêmicas? Fui eu que criei. Antes não tinha essa coisa de um estar xingando o outro. Aí o que aconteceu? A minha primeira produtora lá na Casa dos Artistas fez um contrato, ela escolheu as pessoas para dentro, que era como se fosse uma minissérie, eu tô contando isso em primeira mão para vocês, era para ser uma minissérie na Band, e não era uma minissérie na Band, era para Casa dos Artistas, eles queriam a mais natural e a que sabia mexer na frente da câmera. Então até então você não sabia que estava fazendo o teste para um reality show? Não. Nem a proporção que ia tomar? Eu fui entrar eu fui saber que eu ia entrar para dentro da Casa dos Artistas 3 dias antes da atração sair pro ar. Nossa! Na minha mente era só uma minissérie na Band e eu ia ser a protagonista. Porque eles queriam uma pessoa envolvida com teatro, e eu já mais esperta, já naquela época com já fazia teatro. Já fazia teatro, já pegava texto, já conversava bastante. Então, eu já tinha o lado lúdico na cabeça. Então, por isso essa articulação toda de conversa, de saber se comunicar, tudo isso também vem da base do teatro. Veio a base do teatro. E depois eu fui me especializando, né? Que daí eu fui fazendo curso de interpretação, fui fazendo curso de canto. Mas o canto, a maioria, assim, você faz o curso de interpretação, você se torna já uma coisa assim, já quase completa, porque ali você acaba aprendendo a cantar, dançar, exercício de respiração, todas as coisas que uma pessoa precisa estar preparada para poder dar guia num programa, dar guia num papel de atriz, ter aquela sensibilidade legal, ou vai ficar aquela coisa, né, mecânica. Mecânica. Eu costumo dizer que o artista ele é o White Westinghouse, 1001 utilidades. Ele é um camaleão. Se o cara quiser ser artista, ele tem que entender que ele é um camaleão. Ele não é uma pessoa limitada. Se ele for limitado, ele não alcança o sucesso. Porque o sucesso, ele tem várias vertentes. Você tem que estar preparado para tudo. Às vezes o sucesso está na música, às vezes o sucesso está no teatro, às vezes o sucesso está numa novela, está num reality show, no improviso. No improviso você tem que também estar muito preparado para o improviso. Você já conversei com você em off, você fala muito disso do improviso e eu acho que você já sacou a sacada mesmo do público ao improviso. É o que o pessoal gosta. Verdade. E às vezes e dependendo do improviso também, porque às vezes você pode fazer uma coisa que pode acabar com você ante os outros. Porque as coisas quando são gravadas e quando ficam expostas para muita gente, o que acontece? Se torna uma vitrine muito grande. Você falou ali, tá ali, não tem como. Você não vai voltar atrás, entendeu? Ainda mais se tá ao vivo. Nossa, ao vivo se tá ao vivo foi. Não tem como editar. E às vezes você também tá num programa gravado, mas que você não tem acesso às edições. Você também sofre, porque o cara pode colocar o que ele quiser. A maioria dos capítulos da Casa dos Artistas era editado.
Todo mundo fala, menina, mas eles colocam ao vivo lá, não sei. Vamos falar disso já já, Rei dos Realities. Segura aí, hein?